Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Hoje iniciaremos o nosso capítulo 6 do livro, falando sobre os movimentos migratórios no Brasil. É importante salientar que os movimentos migratórios eles são influenciados por vários fatores climáticos, fatores relacionados à fome, fatores relacionados à questão política, fatores religiosos, que não é o caso muito bem do Brasil, fatores ligados à questão da xenofobia, que é a aversão aos povos estrangeiros, tudo isso acaba ocasionando o processo migratório no Brasil. A gente sabe que existem dois tipos de migração: as migrações internas, que são aquelas que ocorrem dentro de um mesmo país, e as migrações externas, que ocorrem de um país para outro. As migrações internas elas podem ser divididas de três formas: o êxodo rural, a transhumância e a migração pendular. Já as migrações externas pode ser do tipo emigração e do tipo imigração, que a gente vai falar de tudo isso aí. O que é migração? Migração é o deslocamento da população de um lugar para outro. As pessoas deslocam-se de uma área de onde as condições de vida são dificultadas por fatores sociais e naturais, para áreas que possam lhe oferecer melhor qualidade de vida. E aí eu falei para vocês sobre as questões políticas, econômicas, sobre a fome, e tudo isso aí está relacionado ao processo migratório. As migrações internas são aquelas que ocorrem em um determinado país. Vamos começar a falar aqui sobre o êxodo rural, que é um tipo de migração interna, que intensificou-se no Brasil a partir da década de 60. O que é o êxodo rural? O êxodo rural, meus amigos, é a saída do homem do campo, em busca de melhores condições de vida nas grandes metrópoles ou nas grandes cidades. Aqui no Brasil a gente teve esse forte deslocamento social a partir da década de 60 para três grandes capitais, ou na realidade três grandes regiões do Brasil. Foi para a região centro-oeste, para a região norte do Brasil e também para a região sudeste. Quando eu falo primeiramente na região norte, esse processo migratório, que grande volante de pessoas saíam do nordeste brasileiro, boa parte dessas pessoas migraram para trabalhar na região norte, na parte do garimpo do ouro, na região de Serra Pelada, onde durante a década de 60, 70, 80 foi uma área de grande exploração desse mineral, o que enriqueceu muitas pessoas, e ao mesmo tempo também gerou uma grande quantidade de doenças, já que as pessoas utilizavam de produtos extremamente tóxicos para a retirada do ouro, como é o caso do mercúrio. Porém, muita gente hoje ainda está rico, sobreviveu no garimpo e está bem de vida. Inclusive, eu tenho conhecimento de pessoas que trabalharam no garimpo em Serra Pelada e hoje estão muito bem. Conheço uma também que também está muito mal, que desenvolveu problemas renais e hoje em dia o dinheiro que ele gastou, ou que ele ganhou lá no garimpo, hoje em dia ele usa para o tratamento de hemodiálise que ele faz, porque ele desenvolveu problemas renais. Outra região que também ocasionou um forte êxodo rural, foi a região centro-oeste. E aí no governo de Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília, década de 60, houve grande quantidade de imigrantes que saíram principalmente do Nordeste para trabalhar na construção de Brasília, foram denominados como candangos. Essas pessoas que foram trabalhar na construção civil em Brasília, que infelizmente
Brasília acabou sendo encerrada a sua construção e as pessoas que foram para lá em busca de melhores condições de vida acabaram sendo empurradas para as periferias, morando nas áreas periféricas da Grande Brasília, nas cidades satélites, ocupando assim as áreas de ocupações ordenadas, né, formando assim as chamadas favelas naquela região. Muita gente tenta voltar para casa, mas não consegue para a sua terra natal, porque não conseguiu fazer um capital considerado lá naquela área, e aí, consequentemente, acaba tendo dificuldades, né, para voltar para a região de origem. E aí, consequentemente, acabou surgindo aí nessas áreas uma grande quantidade de ocupações ordenadas nas áreas circunvizinhas do eixo monumental de Brasília. Temos também a região sudeste. Esta aí foi uma das que mais atraiu um contingente populacional de nordestino, por conta justamente da oferta de empregabilidade e a partir da construção civil também, por conta da verticalização das cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, e aí atraiu um grande contingente populacional para essa região, promovendo assim um inchaço populacional naquela área, e aí também trouxe consequências negativas, que foi justamente o aparecimento das ocupações ordenadas das favelas, né, também chamado de comunidade. E isso acarretou trazendo problemas de ordem urbanística, como falta de saneamento básico, né, o surgimento de doenças que até então tinham sido erradicadas no Brasil, por conta justamente da falta de higienização da própria população. E aí a gente tem esse tipo de imigração, que é o chamado êxodo rural, né, que foi o deslocamento da área do homem do campo para as grandes cidades. A transhumância. A transhumância é um movimento ritmo sazonal, no qual está relacionado a dois fatores de ordem climática e fatores ligados à entre-safra. Como assim fatores de ordem climática? Por exemplo, um pecuarista, ele cria ovelhas e durante o verão ele leva a ovelha para pastagem sobre as montanhas, porque a ovelha ela se dá muito bem em áreas montanhosas. Quando vem o inverno, o frio intenso, ou até mesmo neve em algumas áreas fora do Brasil, na Europa, eles tiram as ovelhas de cima da montanha e trazem para as áreas planas próximas das suas casas, né? E aí, consequentemente, ele faz esse movimento, né, durante certo período de tempo, ligado à questão climática. Aí também ocorre, por exemplo, num agricultor que ele tem uma agricultura de subsistência, onde ele planta no seu quintal durante o inverno, e aí quando vem o verão, a estiagem nas regiões sertanejas é muito grande, então ele deixa a mulher com o menino em casa e vai buscar emprego em outras áreas, em outros estados, outras regiões, e aí fica mandando dinheiro para a mulher em casa. Quando volta de novo a chuva, ele retorna para a sua casa, né, e volta de novo a cultivar no seu quintal, desenvolvendo uma agricultura de subsistência, né? E aí a transhumância ligada ao processo climático. Já com relação ao período entre safra, por exemplo, Boia Fria, que trabalha no corte da cana-de-açúcar aqui em Pernambuco, ele trabalha no corte de açúcar durante 8 meses, 8, 9 meses. E aí, durante 3 meses, tem que esperar com que o solo recupere nutrientes para voltar de novo ao cultivo. E durante esses 3 meses, as pessoas acabam ficando desempregadas. E aí, o que eles fazem? Eles deixam a mulher e o menino em casa e vão buscar emprego em outras regiões, na área também da agricultura ou também em outras áreas. Quando volta o período de plantio, aí eles retornam de novo para a sua terra natal, e aí, consequentemente, volta de novo a trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar. Então, esse processo de transhumância está relacionado ao período de entre-safra. Ok? E o outro movimento migratório interno, né, é muito comum a gente observar, que é o movimento pendular. O movimento pendular é um movimento rítmico sazonal diário urbano periférico.
Como assim, professor? Por exemplo, a maioria da população que trabalha no Recife mora em Olinda. Então o cara sai de casa de manhã para trabalhar em Recife e retorna no fim do dia, não é? Então ele sai da sua cidade natal, vai para outra e no final do dia ele volta de novo para sua casa, sua terra natal para dormir. Então ele fez um movimento de um pêndulo de vai e vem diário urbano periférico. É uma migração também sazonal. Quando eu digo sazonal, é porque ela é temporária e aí, consequentemente, a gente tem um processo pelo qual não se dá constantemente. É um processo temporário, ok? Mas que é muito comum esse tipo de migração interna, beleza? Já as migrações externas são divididas em emigração e imigração. Qual a diferença? Vamos analisar o prefixo da palavra. Emigração. O prefixo quer dizer saída, ou seja, saída da população da sua cidade de origem em busca de melhores condições de vida em outros países. Então o cara sai do seu país, vai para outro país. Então, se eu estou saindo, eu sou um emigrante. Então, o emigrante, uma emigração, um movimento de saída da população do seu país para outro. Quando eu entro no outro país, eu vou me tornar um imigrante. Então, eu estou fazendo um movimento de entrada da população em um país. Então, eu vou ter aí um imigrante. Beleza? Então, aí, consequentemente, eu vou ter um chamado imigrante, ou seja, a migração externa é dividida em emigrantes e imigrantes, ok? Vamos agora responder aqui umas questões da página 142 e 143. Na 142 diz o seguinte, primeira questão: descreva de forma geral as causas que provocam as migrações internas no Brasil antes do início do século XX. Aí você bota aí. Durante todo este período, as migrações no Brasil estavam condicionadas aos ciclos econômicos. Os ciclos econômicos, por exemplo, o ciclo do café, o ciclo do açúcar, né? Tudo isso acabou promovendo migrações internas no Brasil. Ok? Segunda questão. Cita os principais motivos que transformaram a região Nordeste na principal região de repulsão interna no Brasil. Ou seja, de saída, né? A região Nordeste foi a principal área de saída de sua população no Brasil. Então, isso que proporcionou isso foi o quê? Foram problemas naturais gerados pela seca, a falta de investimento econômico, que reflete na saúde e na educação. Né? Isso foi um problema seríssimo, né, em décadas passadas. Hoje em dia, as pessoas ainda sofrem com a seca, mas nem tanto como era antigamente. Na área de zona rural da zona da mata nordestina, por exemplo, o processo de imigração interna está sendo de forma inversa, ocorrendo aí um êxodo urbano. Ou seja, a saída do homem do meio urbano retornando para o meio rural. Por quê? Porque o meio urbano, meus queridos, ele está um tanto quanto saturado. Então, as pessoas não conseguem mais viver no meio urbano. Só quem é muito cosmopolista. O que é uma pessoa cosmopolista? Uma pessoa que gosta muito do meio urbano, gosta de agitação. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão saindo do meio urbano e retornando para o meio rural, já que o meio rural lhe dá uma tranquilidade maior devido a uma melhor qualidade de vida. E hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que mora na área rural, mora em Paudalho, mora em Carpina, mora em Limoeiro, essa área já é considerada hoje uma região metropolitana de Recife, o que facilita muito as pessoas que moram no interior dessas áreas da zona rural, da zona da mata nordestina, pernambucana. Ela chega mais rápido no seu trabalho morando em Carpina ou Limoeiro
do que morando aqui em Paulista e trabalhar em Recife, por conta do trânsito, por conta desse processo que nós temos hoje, que praticamente complica a situação de vai e vem da população, né? Por conta justamente dessa grande quantidade de automóveis, ônibus e a falta de estrutura das nossas cidades, que acaba acarretando aí essa situação que nós estamos vivendo na atual conjuntura social do país, né? Aí o que acontece? As pessoas acabam querendo retornar para o meio rural. Eu mesmo morro de vontade de morar no interior, vivendo uma vida tranquila e sossegada. Terceira questão, na página 143, tem aí, ó. Observe a charge abaixo. Aí tem aí, ó. Enxadas paradas, latifundiário. Ali tem uma terra ali improdutiva, né? Enxadas paradas. Aí tem outro, eu compro. E aí tem uma cidade aí extremamente desenvolvida, barulho e etc. Então, ó, através dessas imagens, indique as causas do êxodo rural no Brasil e suas consequências. Aí você bota aí. A grande concentração de terras por parte de latifundiários e a mecanização motivam a saída do homem do campo para as cidades, o que teve como consequência o inchaço urbano e a informação da habitação irregulares, como as favelas. Como eu falei para vocês, né? Essa falta de emprego no interior, a mecanização também da estrutura latifundiária, acabou fazendo com que houvesse esse êxodo rural, que de certa forma acabou fazendo com que as cidades se tornassem túrgidas, ou seja, cheias, lotadas, insuportáveis de se viver. E aí, consequentemente, hoje, como eu falei para vocês, muita gente tenta retornar para a sua terra natal, já que a pobreza está exacerbada no meio urbano e muita gente acabando morrendo de fome nessas regiões. Infelizmente, isso é o retrato do Brasil na atualidade. Então, quarta questão. Aproximadamente 300 milhões de brasileiros vivem fora do país, produzindo em terras estrangeiras. São agricultores que saíram para trabalhar além das fronteiras, provocando a tensão geopolítica entre Brasil e os países vizinhos. Os países vizinhos, referindo aos estados brasileiros que limitam com esses países, são Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não, né? Paraguai, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, também não. Argentina, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, também não. Aí sim, ó, Paraguai, Paraná e Mato Grosso do Sul são áreas onde eu tenho uma grande relação comercial migratória entre brasileiros e paraguaios. E aí, consequentemente, ali pela ponta da amizade, tem muito problema ligado à questão do contrabando também, né? Pessoas que migram de forma irregular para tentar conseguir um dinheirinho através de venda de produtos para melhorar a sua vida aqui na capital. E aí, consequentemente, acaba gerando esses problemas de ordem migratória, no caso externo. Quinta questão, observe o mapa abaixo. Indique o período histórico no qual o principal motivo de ação para os migrantes. Então aí, ó, década de 70 e 90, ocupação da parte norte e central do Brasil, devido à nova dinâmica da economia do Sudeste, que apresentam sinais de desindustrialização. Quais são os fatores que, na realidade, econômicos, que influenciaram no processo de imigração no Brasil? Vê só. A formação econômica do território do Brasil teve como resultado o povoamento das regiões com diferentes configurações em suas economias e nos perfis econômicos.
O espaço geográfico reflete em sua paisagem essas heranças e consequências diretas da vida das pessoas, sejam realidades de maior ou menor desigualdade social. Os processos de migração no Brasil foram muito intensos e moldados pelos ciclos econômicos que desenvolveram desde a colonização. A migração obedeceu os fluxos produtivos, como o ciclo econômico da cana-de-açúcar, a mineração do café, da borracha e industrialização. E ajudaram as formações das diferentes regiões brasileiras. Tais ciclos foram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico e funcionaram como polos de atração populacional que deslocaram em busca de melhores condições de vida, como o processo das bandeiras também, que ocuparam toda a parte interna do Brasil, que era ocupado antigamente pelos espanhóis. No caso do Nordeste, a área do semiárido brasileiro, ao sofrer com a recorrência de fenômenos da seca combinado com a desigualdade social e a decadência de atividades canavieiras da zona da mata desde o século XVII até os dias atuais, tornou-se principal fornecedora de mão de obra e, ao mesmo tempo, aquelas quais contribuiu para o povoamento das demais regiões. Então, as crises ligadas à seca no Nordeste, e isso acabou ocasionando com que o Nordeste se tornasse um dos grandes e principais polos exportadores de mão de obra, principalmente para trabalhar na construção civil. A história do povoamento do Brasil e os processos migratórios que contribuíram para o crescimento econômico da população tiveram origem com as pretensões da coroa portuguesa de explorar os territórios recém-descobertos por Cristóvão Colombo ao final do século XV. Como aqui foram encontrados metais e pedras preciosas, foi feita concessão de diversos comerciantes para a exploração do pau-brasil no início do século XVI. Entretanto, a atividade de extração do pau-brasil durou poucos anos. Em 1530 já não existia uma quantidade de pau-brasil que vislumbrasse novas explorações, novas expedições. Então o pau-brasil de início era o principal fator que traziam pessoas da Europa para cá, principalmente os portugueses, mas esse ciclo do pau-brasil ele acabou muito rapidamente, e já durou cerca de 30 anos no máximo, e que já pararam de retirar esse pau-brasil, porque infelizmente eles acabaram com toda a riqueza natural que nós temos aqui, principalmente no pau-brasil. No entanto, neste período foram fundadas feitorias ao longo do litoral, sem resultarem no povoamento efetivo, deixando a costa livre para a visita de estrangeiros como franceses, que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, celebrado entre Portugal e Espanha, com a garantia de posse em Novo Mundo pelos povos ibéricos. Com a implantação das capitanias hereditárias, começou efetivamente o processo de colonização no Brasil, e em 1537 ou 1534, com a chegada de Duarte Coelho para assumir a capitania de Pernambuco e Martim Afonso de Souza em São Vicente, no litoral paulista, gerando a onda dos primeiros imigrantes portugueses que vieram povoar e explorar a terra. A prosperidade das duas capitanias se deu a partir do cultivo da cana-de-açúcar para a produção do açúcar e de alto valor comercial no mercado europeu. A exportação do ouro branco foi a parte do ciclo econômico que trouxe mais colonos portugueses e também mão de obra. Então, esse processo
né, de colonização, ele acabou, de certa forma, favorecendo a expansão, né, da população pelo Brasil, principalmente a partir dos bandeirantes, né, as bandeiras que fizeram com que os portugueses adentrassem na parte que competia à Espanha, né, e aí, consequentemente, acabaram colonizando as regiões mais internas do território brasileiro, explorando assim mais riquezas, principalmente minerais. A exportação, cadê não aqui não? Também a mão de obra africana para trabalhar em todas as etapas de produção da cana-de-açúcar, desde o plantio até a exportação, que deu origem aos núcleos de povoamentos do Nordeste, como Olinda e Salvador, bem como Sergipe e o Recôncavo Baiano. O Agreste e o sertão nordestino foram ocupados pelos pecuaristas, pois não eram admitidos outra atividade produtiva na zona da mata que fosse relacionada com o açúcar. Então, o Agreste e o sertão começou ali uma grande concentração de criação de gado bovino. Foi aí também que deu início ao processo das vaquejadas, né, historicamente, porque o gado era criado solto no meio da caatinga, e aí no final do dia o homem sertanejo, ele ia em busca do gado, e aí no meio da caatinga alguns gados acabavam se desgarrando do grupo, e aí eles iam atrás do gado e derrubavam o gado pela cauda, né? E aí, consequentemente, a partir daí deu origem às grandes vaquejadas, que futuramente acabou se tornando uma cultura nordestina, né, iniciada nesse processo colonial, já que na zona da mata não se podia criar o gado, porque a zona da mata era exclusiva para o cultivo da cana-de-açúcar. E aí, consequentemente, acabavam se criando esse gado livremente no Agreste e no sertão. Com a invasão holandesa, tivemos a chegada de mais uma leva de imigrantes, como os nossos cristãos, judeus, convertidos por causa da perseguição religiosa, além dos próprios holandeses. Claro que a motivação sempre foi econômica, pois o Brasil seria uma das terras mais novas e oportunidades tanto para os portugueses como os holandeses, como para os judeus. Com a retirada dos holandeses em 1654, parte dos judeus que se dirigiu para a América do Norte, mas outra parte foi atraída para a nascente do ciclo do ouro em Minas Gerais. Então, os holandeses aqui no Brasil, eles tiveram muitos conflitos diretos com os portugueses, né? Conflitos esses que se tornaram históricos, como por exemplo aqui em Pernambuco a gente teve a Batalha dos Guararapes e também das Tabocas, né, dando origem assim à cidade de Vitória de Santo Antão, porque os holandeses queriam de toda forma ocupar aquela região ali da zona da mata, de respeito à região de Vitória de Santo Antão hoje, né? E os portugueses naquela época, aquela região era chamada de Santo Antão das Tabocas. E aí essa batalha, que foi no final vencida pelos portugueses e conseguiu colocar os holandeses para correr daqui de Pernambuco, modificando o nome da cidade para Vitória de Santo Antão das Tabocas, em alusão à vitória dos portugueses sobre os holandeses daquela região. E aí futuramente notaram que essa cidade estava com um nome muito grande e resolveram tirar apenas a palavra das Tabocas. E aí Vitória de Santo Antão ficou apenas com o nome de Vitória de Santo Antão. Ocorreu também a Batalha dos Montes Guararapes, na região de Jaboatão, também conflito entre portugueses e holandeses, mas aí os portugueses acabaram vencendo todos os conflitos que tiveram direto aqui com os holandeses. E aí, consequentemente, ficaram bem na fita e ocuparam todo o território brasileiro até os dias atuais,
nós tivemos nossa vida praticamente ocupada pelos povos portugueses. Então, meus queridos, uma tarefinha aí de casa, vocês vão responder aí da página 151 até a página 151 até a 157, ok? Vocês vão responder em casa aí, e aí colocam lá no WhatsApp mostrando que foi feito, que aí eu dou o visto, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.